Olá, seja bem-vindo! Esta é uma videoaula com audiodescrição. Aqui você encontrará a parte 1 do curso Iluminando Corpo e Mente, com a professora de Yoga, Jade Fernandes. Nesta aula, Jade oferece uma compreensão aprofundada do Yoga, compartilhando seu conhecimento e vivência na Índia, berço dessa prática milenar. Ela estará explorando juntamente com você a prática do Yoga, e assim abrindo caminhos para a capacitação de uma maneira enriquecedora e acessível. O yoga dentro da Índia, digamos que é um pouco diferente do yoga que a gente conhece aqui, mas também não muito diferente. Não era para ser tão diferente, digamos assim, né? Antes de começar, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu pratico yoga desde 2013, então fazem 11 anos. Fiz a pós-graduação em São Paulo de yoga. Quando eu terminei, fui chamada para ser professora. Hoje em dia eu sou a professora mais antiga da pós-graduação, lá em São Paulo. E eu sempre achei que não havia necessidade de ir para a Índia e praticar na Índia, porque aqui a gente já tem acesso a muita informação. Mas depois que eu fui, eu percebi o quão importante é a gente, na verdade, o mais importante é a gente ter contato com uma cultura. Eles são muito diferentes, muito diferentes. Tudo que a gente dá importância aqui, eles dão o contrário, né? Então a gente começa, no começo, a achar muito estranho, a ficar incomodado com tudo aquilo, e depois as coisas começam a fazer até mais sentido, porque o yoga, a gente tem uma filosofia imensa, né? O yoga é uma prática. Então, o que é o yoga? O yoga é filosofia, yoga é uma atividade física, yoga, o que é o yoga? O yoga é uma prática. É uma prática onde a gente está trilhando um caminho para chegar a um estado, tá? Um estado. O que é um estado? É um estado de meditação, onde a gente está no momento presente e a gente se conecta com tudo. Nossa, falou um monte de coisa, não falou nada, né? É quase isso. Então é complicado a gente falar, chegar nesse nível para quem está iniciando agora, mas se eu for explicar para vocês o que é yoga, é isso. E lá, aqui a gente tem uma maneira em praticar para chegar nesse estado. Lá eles têm outro tipo de maneira, porque lá eles são pessoas que eles são muito devotos, são pessoas que eles dão importância mais específica para a vida, assim, o momento mesmo. Normalmente, assim, eles dão importância. Eles não dão importância para o que eles estão vestindo, como eles estão uma coisa que é muito engraçado, que foi muito punk pra gente, é chegar e não ter papel higiênico. Não tem papel higiênico na Índia, gente. Daí como que a gente faz? Que desespero, né? Então é uma cultura diferente e eles acham que é nojento a gente ficar com papel. Pra eles lavam, mas não todo lugar aqui na Índia que tem uma ducha, porque o saneamento lá é precário, né? Então são coisas que pra gente é uma coisa alarmante e eles não dão importância alguma. Eles não dão importância alguma porque eles querem comer bem, mas não são que nem a gente quer um chocolatinho, a gente quer não sei o que, não, eles comem a comida deles, a refeição deles, que eles rezam, então é bem diferente do nosso dia a dia. Então a gente vai entendendo um pouco mais sobre a filosofia, como eles conseguem sentir muito mais do que a gente, porque eles realmente têm uma palavra que eu gosto muito dentro do yoga, que é a desidentificação. Eles realmente chegam nesse patamar de não se identificar com as coisas, que é uma coisa muito
muito difícil pra gente, porque a gente se identifica o tempo inteiro, como mãe, como filho, como pessoa que merece alguma coisa ou não merece alguma coisa, e eles não têm tanto isso, né? Eles gostam de todo mundo e não fazem tanta diferença igual a gente, assim. Então é bem diferente. E é muito louco que às vezes a gente vai chegar no curso de yoga, a professora vai sentar e vai falar tudo isso pra vocês. Não vai falar, vamos lá, gente, postura da arte. Que é o que a gente espera em um curso aqui no Brasil, né? Vamos lá, gente, vamos fazer uma prática intensa, sair todo mundo suando. Dentro do yoga, a gente tem as práticas físicas, que na verdade não são chamadas de físicas, são psicofísicas, porque a gente está fazendo aquilo com um propósito, sempre, dentro do yoga. A gente não é o propósito ficar com a bunda malhada. Nunca vai ser, tá? Então, eu gosto muito de falar com meus alunos da pós-graduação, quando eles perguntam assim, e na postura da cobra, isso aqui, ó. Nesse momento, a professora demonstrou a posição da cobra. Ela se deitou de barriga para baixo, com as pernas estendidas e unidas e o dorso dos pés tocando o chão. Posicionou as palmas das mãos ao lado do peito, ligeiramente abaixo dos ombros, com os cotovelos próximos ao corpo. Em seguida, pressionou suavemente as palmas contra o chão e elevou o peito, usando os músculos das costas para erguer a parte superior do tronco, complementando apenas com a força dos braços. Contrai a bunda ou não contrai a bunda? Daí eu falo assim, imagina aqueles gurus de laranja falando assim, gente, contrai a bunda. Não combina. Então, tanto faz, entendeu? Na verdade, se você for pensar na base do yoga, você contrai a bunda se você quiser ficar com ela um pouquinho mais durinha, ok, contrai a bunda, mas não é o foco a contração da bunda, certo? Então, a gente ter isso em mente é legal. Aonde veio a base? Então, o que é certo e o que é errado? Para começar, dentro do yoga, certo e errado, você já está se identificando com algum lado. Então, não há certo, não há errado. Tá bom? Essa aula eu vou falar bastante e eu queria que vocês realmente interagissem, falassem, perguntassem, tá bom? Porque o mais importante ali da prática do yoga na Índia é a parte teórica, é a filosofia, onde a gente estuda. Então a gente tinha aula o dia inteiro. Basicamente, umas 6 horas do nosso dia era aula de filosofia. A gente tinha 2 aulas práticas, que às vezes a prática virava também um pouco de filosofia, certo? Então, mais importante a gente entender o que a gente está fazendo, não fazer copiando igual macaco, certo? Que a gente vai fazer, às vezes a gente faz aqui no Brasil 10 anos de yoga e a gente ainda não entendeu o que a gente está fazendo, a gente está só fazendo por fazer, eu me sinto bem. Legal, mas você podia estar aproveitando muito mais, muito mais. Eu falo para os meus alunos da pós que a pessoa vai começar a fazer aula de yoga comigo porque ela está precisando dormir melhor. É um começo, e se você ajudar ela a dormir melhor, isso é maravilhoso. Mas depois que ela dormir melhor, ela tem que começar a entender um pouquinho mais do que ela está fazendo ali dentro. Por que ela está fazendo aquilo? Por que ela começa fazendo aquele movimento toda a aula? Porque a professora manda fazer? Não, tem que saber o porquê. E no yoga, cada coisa que a gente faz tem um porquê, certo? Eu queria começar falando um pouquinho do Ashtanga Yoga, que é as 8 partes. Alguém já ouviu falar? Tirando a professora? Não? Sim? Muito bem, 1 ano de yoga já sabe do Ashtanga.
Glória a Deus. Então, a Ashtanga Yoga é a base do yoga. Então, assim, pra gente começar a falar de yoga, a gente precisa entender as 8 partes do yoga, que é o básico do básico do básico, tá? Então, a gente tem os yamas e os niyamas, que são como se fossem o que a gente não deve fazer e o que a gente tem que fazer para evoluir dentro do yoga. Dentro aqui das nossas origens é quase os 10 mandamentos, certo? Então, dentro dos yamas, temos 5 yamas onde a gente vai se aprofundar um pouco mais para saber o que a gente deve e não fazer, tá? Eu queria que vocês entendessem, antes de a gente começar na parte mais teórica, o porquê que a gente segue isso aqui. Então, a gente tem que entender que esse estado que a gente procura dentro do yoga é como se a gente estivesse fazendo tudo isso. Então, a gente tem tipos, ramos do yoga, que é o Hatha Yoga, o Mantra Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga e Mantra, falei? Mantra Yoga, tá? Cada um deles é um caminho para chegar no mesmo lugar. Então, quando a gente fala de Mantra Yoga, a gente usa, através dos mantras, de recitação de mantra, um estado para chegar até o estado meditativo, certo? Então, o que é isso? Imagina quando mais perto da gente quando a gente está rezando um terço. Todo mundo já rezou um terço, com certeza, algo do tipo, né? E você fica falando aquelas palavras, até que você já esqueceu tudo. E você entra num estado, num flow, fazendo aquilo, certo? Isso é um estado onde a gente se desconecta de quem a gente é e se conecta apenas com aquelas palavras para se conectar com o divino, certo? Fácil de entender dessa forma, né? Todos os outros tipos de yoga fazem a mesma coisa. Então, Jnana Yoga é o estudo da filosofia do yoga. Então, através de a gente estudar as escrituras, entender, a gente vai entrar nesse estado de se unir com algo. Esse algo é algo que você acredita. Pode ser Deus, pode ser Shiva, pode ser o universo, pode ser o nada, certo? Então, para cada um, você vai chegar a um estado. Nossa, para que eu quero chegar nesse estado? Já se perguntaram isso? Dentro do yoga, a gente tem algo que a gente fala que é a roda de Sansara, que é a roda do sofrimento. Então, eles acreditam na reencarnação, onde você nasce e volta para desfazer os seus karmas, certo? Então, o karma, dentro da filosofia do yoga, ele é feito com qualquer coisa que você faça. Então, independente se você estiver fazendo algo bom ou algo ruim, você está coletando karma, pro bom ou pro ruim. E a intenção deles é não ter karma. Então, eles não querem fazer nem coisa boa, nem coisa ruim, certo? Então, tem uma analogia do Japamala, que é aquele cordão com bolinha, sabe? Aquele cordão com bolinha. Então, a gente fala que a gente é aquele fio do cordão e tudo que a gente faz, a gente está enfiando uma bolinha ali dentro, uma conta.
Então, eu sou uma pessoa que eu faço muito bem para minha família, eu ponho lá a conta. Eu gosto de tomar sorvete, eu ponho lá uma conta. Eu briguei com não sei quem, eu ponho outra lá pra conta. E a gente vai formando um colar que é a nossa personalidade, a pessoa em que a gente está se fazendo dentro do mundo. E a intenção dentro do yoga é você não pôr nenhuma conta ou desfazer daquelas que já estão. Como que você desfaz daquelas contas? Não se identificando mais com aquilo que você coletou. Então, simplesmente você não gostar mais de comer ou não comer, whatever, tanto faz. Eu não sou assim nem assado. Tanto faz. Eu vou comer porque eu preciso comer, me alimentar para continuar vivendo. Mas eu não me identifico com, nossa, hoje eu tô afim de comer uma pizza. Certo? Então tudo é se desidentificar para você não coletar mais esses karmas dentro do yoga. Deu para entender um pouco mais sobre isso? E vocês percebem como é difícil? Oi? É o ponto do equilíbrio, né? Que a gente precisa. Isso. Um ponto. É sempre. Nem lá, nem cá o equilíbrio, né? Uma linha. Muita emoção. Exatamente. Falando em emoção, foi muito bom você falar essa palavra, que a gente se identifica muito com isso, com as emoções, né? E desde pequenininho a gente fala assim, nossa, ela é nervosa, ou ela é chata, né? E a pessoa se identifica com aquilo e você acredita que você é aquilo, né? E você não é nada, você está, é um estado que passa, né? Então, dentro do yoga tem uma imagem que a gente faz. Dá uma caneta para mim. Nesse momento, a professora escreve a palavra eu no centro de um círculo em uma folha branca. Muito bom que a gente tem um psicólogo aqui e pode me ajudar nesse sentido. Muitos estudos aqui, mais ocidentais, a gente percebe o eu e o não eu, as pessoas e as coisas para fora, certo? Dentro da filosofia do yoga, o eu não é isso aqui. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, o corpo, não é a gente. E na psicologia, muitos estudos falam sobre o eu, corpo, mente e emoção. Lá eles têm muito isso forte, que isso tudo aqui não é você. Então, para você, primeira coisa dentro do yoga, para você começar a entender e começar a pôr em prática, é você começar a entender quem é você. Quem é você? Já pensou nisso? Quem é você? Vocês já viram uma foto de vocês, criancinha? Como vocês sabem que aquele ser é você? Se vocês nunca tivessem visto uma foto de vocês criança e pegasse hoje 5 crianças, como vocês iam saber que aquela criança é você? Característica física. Mas mudou, não mudou? Porque de 7 em 7 anos, todas as nossas células do nosso corpo se renovam. Nenhuma é mais a mesma. Então, como é você ainda? Aquela criança. Não é mais você. Porque mudou tudo. Aquele corpo mudou completamente. Né? Então, o que não mudou desde que você nasceu até agora? E que é você? Essa é a pergunta. Os pensamentos mudaram, não mudaram? As emoções mudaram, não mudaram? Então, a missão é: quem sou eu que nasceu ali e até agora é ainda? Esse é o verdadeiro eu, certo? Que não é o corpo, porque o corpo se modificou,
Porque se você tivesse nascido filho de outra mãe, não seria você? Como que a gente descobre que é a gente? O que define ser você ali? O que diferencia eu do Matheus? Porque se a gente precisar, a gente pode fazer um implante de alguma coisa de rim e daí não vai ser mais você? Porque você pôs um pedaço de outra pessoa de você? Continua sendo você, né? Então a missão é silenciar tudo o que não sou eu para descobrir quem sou eu. Porque é uma turbulência de coisas, é uma turbulência de meu corpo, de pensamentos, de sentimentos. É tanta coisa que você não consegue diferenciar o que é você de não você. Você se identifica o tempo inteiro com esses pensamentos. Você se identifica o tempo inteiro com essa carcaça que você quer mudar, que você quer fazer coisas para ela, né? E descobre quem sou eu. Se a gente descobre, é muito difícil. Eu acho que é a pergunta e a missão mais difícil dentro de eu. É a mais básica e mais difícil, né? Então, você ter esse sentimento de descoberta, basicamente, eu gosto muito de uma analogia que é uma garrafa dentro do mar, cheia de água. Imagina essa garrafa dentro do mar, cheia de água. E essa garrafa é você. Certo? Quando você abre essa garrafa, o que tem dentro? Água. O que tem fora? Água. Então, no final, você se conecta com tudo e descobre que você faz parte de um todo. Você só tá fechadinho ali. E você e o todo é a mesma coisa. Certo? Então, é silenciar tanto, onde em um momento você vai estar numa meditação onde não há mais o meditador e o objeto de observação. É a mesma coisa. Vocês são um só. Porque você não identifica mais o objeto como um objeto. Você não identifica mais que isso é uma caneta. Vira tudo a mesma coisa. Mas imagine o processo para você realmente estar nesse estado. Você saber, você entender esse estado é uma coisa. Agora, você realmente entrar nesse estado é uma luta. Principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, onde a gente é extremamente apegado a tudo, extremamente apegado aos nossos familiares. Por isso que lá na Índia é muito comum a pessoa que quer se livrar dos karmas, abdicar de tudo, de família, de dinheiro, de roupa, de comida. E os sadhus, que são aquelas pessoas que abdicam de tudo, que ficam ali de laranja muitas vezes, as pessoas, elas ajudam muito, porque elas sabem da missão da pessoa. Elas sabem que a pessoa está abdicando de tudo para viver e para sair desse ciclo do sofrimento, né? Então é muito comum de manhã ter comida na frente das casas para essas pessoas, né? Mais difícil que seja a vida ali dentro, porque o saneamento básico basicamente não existe, é uma sujeira muito grande, porque as vacas, os macacos convivem ali com a gente, né, o tempo inteiro, e mesmo assim, mesmo eles tendo toda a dificuldade financeira, de tudo isso, eles se ajudam muito nesse sentido, né? E não importa se a pessoa tá lá realmente porque é um sadhu ou se é uma pessoa que tá lá, que mendigo. Para eles não importa, né? Então é muito interessante o modo de ver deles.
E tem até uma história de um sadhu que foi pra caverna e ficou lá por meses meditando. E quando ele saiu da caverna, ele se sentia uma pessoa mais evoluída, menos identificada, né, tal. E daí ele saindo, ele caminhando assim, ele viu um homem e uma mulher brigando. Daí ele pegou a bengala e deu uma bengalada na cabeça, assim. Daí ele deu meia volta e voltou pra caverna, né? Porque a pessoa, né, nossa, fiquei aqui e tal, não sei o quê. E daí sai, o mundo tá desse jeito ainda. Que saco, né? E ela se identificou com aquilo, não deixou passar, né? Então, volta pra caverna de novo. Volta a meditar, porque não adiantou muito. Então, é mais ou menos esse o processo. O processo dentro do yoga, nem sempre a gente vai conseguir em 10 anos. Tem pessoas que em 1 ano conseguem, tem pessoas que têm a vida inteira, continua tentando. Mas cada um tem seu processo, cada um tem seu entendimento, né? E cada um tem a sua fase de vida para entender isso. Eu sei que depois que eu comecei a estudar isso, muita coisa na minha cabeça, muita chavinha mudou. Muita coisa de sofrimento mesmo mudou. Porque a gente tem isso dentro da gente, de chegar na padaria, olhar aquele sonho e falar assim, ai, eu mereço tanto comer um sonho hoje, né? Foi tão difícil minha semana. Poxa vida, tão gostosinho, não sei o quê. A gente tem esse sentimento, essa dó da gente mesmo, em que, se trabalhado, a gente simplesmente não sente mais isso. Eu, hoje em dia, tenho muita dificuldade para escolher as coisas. Muita. Eu sou libriana. E já é fácil de ter dificuldade de escolher as coisas, para quem entende de signo, né? Hoje em dia, gente, me tanto faz assim facilmente. Então, toda vez que meu marido fala, o que a gente vai jantar? Vamos pedir uma pizza? Vamos. Que sabor você quer? Sei, quero que você escolha. Porque tanto faz. Aquilo lá vai servir de alimento pra mim, tá ótimo, né? Então, você começa realmente a não ter vontade de algumas coisas. Legal, eu dou valor pra esse momento que a gente vai ter junto, de comer uma pizza, de ficar junto, legal. Mas essas vontades, elas passam a ter... não tem mais graça, sabe? Perde um pouco a graça. É engraçado como perde a graça. Porque parece tão desnecessário, sabe? Mas é toda uma prática que a gente vai pondo e sem perceber isso vai acontecendo. Então, dentro do yoga, a gente tem o Hatha Yoga, que é o mais conhecido aqui no Brasil. Onde a gente tem a linha psicofísica, onde através do nosso corpo a gente vai silenciar o corpo e a mente para descobrir quem é a gente, certo? Então, para que a gente faz a postura do guerreiro? Para silenciar o corpo. Tá doendo o braço? Tá doendo o braço? Não tem problema, continua aí. Só não se importa com essa dor. É por isso que a gente faz. Para de ficar com dozinha do braço que tá doendo. Deixa ele doer. É essa a intenção. Eu consegui ficar só 2 minutos. Amanhã você tenta ficar 5. Dentro do yoga a gente tem tapas. Tapas são algumas práticas onde a gente... uma disciplina onde a gente faz algumas coisas que incomodam para sentir esse controle do nosso corpo. Então,
não sei se vocês já viram, mas tem um sadhu que ele resolveu ficar com o braço pra cima pra sempre. Vocês já viram na internet? Que é só o ossinho assim, ó. Faz, sei lá, 50 anos que ele tá com o braço pra cima. Dorme com o braço pra cima, tudo com o braço pra cima. Ele decidiu fazer um tapa, que é uma prática onde eu vou fazer isso e não vou me identificar com aquilo, com aquela dor, com aquele problema. Tem uma mulher que ficou sem comer. Ela ficou, sei lá quantos anos, morreu agora faz pouco tempo, mas ficou muito. Ela falou que ela não tinha necessidade de comer e ficou sem comer para sempre. Podem pesquisar. Tem esses malucos aí. Certo? Então você vê essa loucura e o que é um sonho? Eu falar, não vou comer o sonho. Se a pessoa ficou 50 anos com o braço pra cima, gente. Não é? Então a gente fazer prática de tapa é exatamente a gente pegar algo que é difícil pra gente e parar de dar importância de que ela é difícil. Uma prática muito conhecida aqui é a prática do banho gelado. Todo mundo já ouviu falar? Isso é uma prática de tapa, onde quem gosta de tomar banho gelado, adianta? Não adianta, não pode ser fácil, tem que ser difícil. Eu morro de frio, tenho pavor de água gelada e vou todo dia tomar banho gelado. Isso é um tapa, onde a gente está se desafiando a sair do nosso conforto e ir para o desconforto. Então a prática do Hatha Yoga é se colocar no desconforto, então posturas que não estão confortáveis, e permanecer, fingindo que está confortável. Sabe aquela frase? Finja até acreditar? Em inglês, que eu nem sei falar. É isso, é a gente se colocar no desconforto e permanecer até se tornar confortável. Depois que tornou confortável, o que a gente faz? Avança, muda. Faz outra coisa, ficar desconfortável. Isso. Pra quê? Pra gente parar de se identificar com essa dorzinha, parar de se identificar com ai, mereço descansar hoje, tá doendo. Entenderam? Então, a prática do Hatha Yoga nada mais é do que você ficar o tempo inteiro se colocando no desconforto para você ir quebrando essa coisa que a gente tem na nossa vida de ficar o tempo inteiro no confortável e não sair disso. E ficar nessa bola de neve. Tudo bem? Eu ia falar só uma coisinha antes de começar, né? Bom, vamos entrar nos yamas, que é o primeiro dentro do Ashtanga, tá? Então, yama são padrões éticos, onde a gente sempre vai seguir para chegar nesse estado de meditação, certo? Sempre o foco é esse, Então, dentro dos yamas tem a Ahimsa. A Ahimsa é, digamos, o yama mãe, que é a não violência. Não violência não quer dizer só de você não bater em alguém. Você praticar violência pode ser você falar algo que vai machucar a pessoa. Todo mundo já deve ter praticado essa violência. Atrasar para um compromisso. Você atrasar, você está roubando o tempo da outra pessoa. Você está praticando uma violência contra outra pessoa. Então, primeira coisa é você não praticar violência com nada, com ninguém, certo? Então, a gente tem os outros 4 dentro dos yamas, só que a Ahimsa sempre vai ser a mãe. Então, por exemplo, a gente tem Sautya, que é sempre falar a verdade. Mas se você falar a verdade, se aquela verdade vai machucar alguém, você tem que primeiro estar com a Ahimsa na cabeça e não praticar a violência. Se aquela verdade vai machucar a pessoa, você não pode praticar essa violência.
certo? Então, primeira coisa é você não praticar violência, nunca, ok? Daí a gente tem as outras 4, que é Sautya, que sempre falaram a verdade, tá? Então a gente tem que sempre ter cuidado com o que a gente vai falar, mas sempre seguir esse padrão da verdade. Asteya, que é a gente se abster de coisas e pensamentos. Então, Asteya, a gente vai falar de não roubar, de não cometer nada de ilegal e voltem à Ahimsa, que eu tô lembrando. A gente tem dentro do yoga os siddhis. Siddhis, eles são desenvolvidos de acordo com as coisas que a gente vai fazendo. Então é como se fosse uma habilidade paranormal que a gente desenvolve. E quando a gente domina qualquer um desses yamas, a gente se desenvolve um siddhi. Então, por isso que eu voltei. A Ahimsa, quando a gente pratica a Ahimsa, a não violência, a gente desenvolve o siddhi da áurea de paz. Então a gente sempre tem aquela áurea assim de paz, tá? Lá na Índia, eles levam muito a sério esse negócio de siddhis. E tem muitos relatos de pessoas que não respiram e ficam dentro da água, conseguem ficar com a mão para cima para sempre, não precisa comer a vida inteira. E é um desenvolvimento de siddhis. Vocês já viram aquelas pessoas que na internet que ela consegue ficar assim de ponta cabeça com o dedo e faz umas coisas assim? Gente, isso é desenvolvimento de siddhi. Pra mim isso aí é paranormal, né? A pessoa tem um controle total dessa carcaça. Então, aqui dentro do nosso estudo, cada um desses yamas que a gente vai estudando, a gente tá desenvolvendo um siddhi, tá? Então a Ahimsa, voltando, o siddhi é essa áurea de paz. Satya, que é a gente não mentir, sempre falar a verdade. O siddhi é a palavra da pessoa faz diferença no mundo. Então são pessoas que fazem diferença no mundo, a palavra da pessoa faz diferença no mundo. Agora sim, vamos continuar. Asteya, que é o não roubar. Bom, não roubar não preciso falar muito, né? Não roubar tempo também, não roubar não só de coisas materiais, né? Não roubar, por exemplo, uma coisa que a gente faz sempre. A pessoa escreveu algo no Instagram, a gente copia e cola, roubou ali o que a pessoa acabou de falar e põe como se você tivesse falado aquilo. Você está roubando, né? Uma ideia sem dar crédito para a pessoa. Então você está roubando uma ideia onde você está vendo o vídeo da pessoa, que a pessoa foi lá e deu 4 piruetas, você vai lá dar 4 piruetas e não menciona a pessoa, você está roubando a pessoa, certo? Então não roubar em todo esse sentido, certo? Não, a gente não pode ficar dentro do yoga naquele basiquinho, não roubar, eu não vou pegar o coisinho do amigo, não é só isso, tá? A gente tem que levar em tudo que a gente faz. O não roubar, o siddhi vai ser rico. Daí a gente não sabe como que a pessoa vai ser rica aqui, né? Rico para um sadhu, rico para uma pessoa que escreveu isso aqui, pode ser uma pessoa que seja uma pessoa satisfeita, né? Uma pessoa que tenha tudo que ela precisa, certo? O quarto é o brahmacharya, que é moderação em tudo que a gente faz. Então, aqui é uma pessoa, por exemplo, que ela tem moderação com prazeres da vida, moderação, por exemplo, com a comida. Eu não vou ter moderação com quantidade de comida que eu vou ter. Eu gosto muito de ir pra balada, vou ter moderação em quantas vezes eu vou ficar indo na balada. Então, moderação,
famoso equilíbrio que a Jaque falou, né? Então sempre ter essa moderação. Aqui a gente fala um pouquinho que a pessoa tem muito raja. Não ter muito raja. Raja é um excesso de energia, tá? Então a gente tem que sempre levar as coisas bem tranquilas, amenas, tá? E a parigarra, que é moderação com acúmulo de coisas. Então, até mesmo aqui, acúmulo de estudo. Tem pessoa que fica estudando e não faz nada com aquilo, né? Então, quando a gente pensa em acúmulo, a gente pensa, é pessoa acumuladora, que tem um monte de roupa, um monte de coisas na vida, mas também nesse sentido de você ficar o tempo inteiro coletando coisas e você não evoluir com aquilo. Tem uma analogia dentro do yoga também, que tem um praticante dentro da sua casa que chamou um sadhu e falou para o sadhu que ele queria saber um pouco mais, porque ele já tinha estudado todas as escrituras, já tinha praticado sei lá quantos anos e não sei o que, ficou falando tudo que ele tinha feito, tal, não sei o que, e o sadhu falou, tem um chá, né? Queria um chá. Daí ele pôs assim a xícara e começou a derramar o chá na xícara, e começou a transbordar. O cara falou, senhor, tá transbordando, né? Ele falou assim, esse aqui é você. Você já transbordou. Como que eu posso te ajudar? Se não tem mais espaço para você saber nada, porque você já sabe tudo. Então, dentro do yoga, não é você coletar as coisas, é você descascar a cebola. Então, a cebola a gente tem várias camadas, né? Então, do que você coletar, você tem que descascar a parte do corpo, descascar a parte de que você acredita, descascar a parte de que você sabe, descascar a parte do que você é, para você chegar na essência. Então, quanto mais você é fodão, mais longe do yoga você está, certo? O Siddhi do Aparigarra é o conhecimento das vidas passadas. Eu tinha um professor que todo mundo falava que ele lembrava de tudo que ele já viveu no mundo. E era muito legal que a gente nunca soube quantos anos ele tinha, porque você perguntava, ele dava risada de você. Porque ele não se identificava com o corpo dele. Então, para ele, quantos anos tem Deus? Se ele se identificava com o todo, era absurda essa pergunta para ele, entendeu? Ele dava risada da sua cara, ele ficava assim. É muito engraçado o que você tá perguntando. Como eu vou saber? Sabe assim? Era muito engraçado. E todo mundo falava que ele lembrava de tudo e era incrível assim o conhecimento dele. Tudo que você perguntava para ele, ele tinha uma resposta que você não conseguia entender realmente a resposta, porque era muita loucura na cabeça de uma pessoa só. Né? Você imagina a pessoa saber de tanta coisa assim, de todas as coisas que ele já viveu, sei lá, né? Então, era muito louco. Primeira aula que eu tive com ele, eu saí chorando, que eu não tinha entendido nada que ele tinha falado durante 6 horas. Falei, socorro, não vou conseguir. Mas era incrível, assim, ter aula com ele. Ele falou pra mim um dia assim, ele ficou olhando minha cara, eu fiquei falando com ele, perguntando um monte de coisa. Ele começou a falar assim, nossa, você é uma alma muito antiga. Do nada. Eu, obrigada? Sei lá, né? Ele não respondeu o que eu falei, às vezes ele era assim, bem aleatório, sabe? Mas era muito legal. Bom, tudo bem, os yamas até aqui, vocês perceberam como é bem intenso
a gente praticar tudo isso, e para a gente conseguir chegar a um estado, a gente tem que estar com tudo sendo praticado ao mesmo tempo. Então você não pode praticar só uma coisa, você tem que praticar todos ao mesmo tempo. Então você não pode esquecer de nada. E não é só os yamas, você tem que praticar os yamas, os niyamas, os asanas, os pranayamas, os pratyaharas, que a gente vai chegar lá, tá bom? Tudo bem, yamas? Deu para entender bem? Deu para entender bem quando a gente está fazendo uma prática de yoga, o que a gente tem que buscar quando a gente faz uma prática psicofísica? Depois a gente vai fazer, tá bom? Quero ver depois se vocês vão conseguir pensar em tudo isso ao mesmo tempo. E você acabou de falar exatamente isso. Voltamos aqui no nosso desenho. Então a gente tem o eu, que não é esse corpo, não é essa mente, não é os sentimentos. E a gente tem tudo isso pra fora. Agora, Jade pega novamente o papel anterior, que tem um círculo no centro com a palavra eu escrita dentro dele. Desta vez, ela desenha vários outros círculos ao redor, mais distantes do círculo central, e escreve a palavra amor dentro de um desses novos círculos. Então a gente tem, por exemplo, aqui o amor, certo? Que tá pra fora da gente. Até a gente perceber isso, chegar na gente e sair da gente, existe um espaço. Esse espaço, com o yoga, a gente consegue aumentar ele através de algumas práticas que a gente faz, algumas ferramentas que a gente usa, como um pranayama, um respiratório. A gente aprende a distanciar o sentimento, o pensamento do eu. Então a gente, vamos pôr uma raiva aqui que é mais fácil de a gente sentir. Vocês já aconteceu uma coisa assim, ó, comigo acontece sempre. Tava lá na minha casa, lavando uma louça, meu irmão pega e fala de avesso, de atravessado com a minha mãe. Aí vem uma raiva em mim, assim, ó, vem subindo. Vocês já sentiram essa raiva, assim, ó? Que daí você fala, você também... E põe pra fora, né? Então, eu estava no meu estado aqui, normal, de boa. A raiva veio, eu não deixei nem chegar, eu já retribuí. Com o yoga, o que a gente faz? Tô aqui de boa, escutei, a raiva veio, eu tô sentindo a raiva vir, tô sentindo aquele sentimento chegar, eu tô sentindo meu corpo ficar quente, minha cara fica quente, ó, você começa a sentir e a perceber, você fica tão meio lelé percebendo as coisas que você até esquece, fala, não vou falar nada não, deixa eles se virem, né? Que eles têm que aprender a se virar ali, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu estiver falando alguma coisa, eu vou estar tomando partido de um lado e vou estar brigando também e aumentando a turbulência desse lugar. Tudo isso ali, ó, e eu continuo lavando meu prato, terminei a louça, ó, falou galera, tchau, vazei. Certo? Então, a intenção do yoga é a gente aumentar essa ação e reação. Vira uma florzinha assim, ó, de coisinhas que vai e volta, vai e volta. E a intenção é aumentar cada vez mais essa ação e reação. Como a gente faz isso? A gente faz através de ferramentas dentro do yoga. Quanto mais a gente pratica esse silenciamento de tá doendo, na hora não desistir, eu permaneci, comecei a reparar que tá doendo o ombro, mas se eu puxar um pouquinho mais minha escápula, melhorou, não tá doendo tanto. Agora eu vou ajeitar meu dedo, ó, nossa, ajudou bastante aqui. E você fica só reparando naquilo. E você acaba com esse negócio de ação e reação que diferencia o ser humano do animal, né? A moto estourou aqui, na hora que a moto estourou, eu sei que a minha cachorra foi correndo para baixo da cama, que ela morre de medo. Então teve uma ação e eu sei qual é a reação dela, porque ela é um animal e ela sempre vai ter a mesma reação. E nós conseguimos trabalhar isso para a gente não ter sempre a mesma reação.
mas tem que ser um trabalho. E o yoga traz ferramentas pra gente silenciar e aumentar esse distanciamento pra gente não ter na hora a reação. Deu pra entender? Sim? Ficou claro? Niyamas são autodisciplinas. Então a gente falou nos yamas coisas que a gente não deve fazer. Aqui nos niyamas a gente vai descobrir coisas que a gente deve fazer, tá? Deve praticar pra gente ir por esse caminho, ferramentas que a gente tem que pôr em prática pra gente ir adquirindo essas habilidades de transcender, tá? Então, o primeiro aqui é Saucha, que é uma limpeza. Limpeza, aqui dentro do yoga, eles levam muito a sério essa parte de limpeza. Então, a gente tem práticas de limpeza, que são os kriyas, tá? Onde a gente limpa o nosso corpo com o nauli, aquele da barriga, já viram eu fazendo? Dentro dos kriyas a gente tem a limpeza das narinas, que é o jalanete, onde a gente, lá na Índia a gente faz com a mão mesmo, a gente puxa a água e sai para o outro lado, puxa a água e sai para o outro lado. Tem várias práticas dentro dessa limpeza das narinas. Tem um que eles passam um fiozinho de uma narina para outra, ou um fiozinho de uma narina pela garganta. Sim, eles fazem bastante. A gente tem a limpeza dos olhos, que é trataka, que a gente faz geralmente com a vela, onde a gente observa a vela, a gente faz alguns movimentos. A gente tem o nauli, que é a limpeza dessa parte digestiva. A gente tem a limpeza dos ouvidos também. É muito comum lá na Índia, comum mesmo, um cara com uma maletinha assim e ele fica falando, quer limpar o ouvido? No meio da rua. Limpar o ouvido? Você não, obrigada. Daí, do nada, se você fala quero, ele põe você assim, enfia um óleo assim, ó, no seu ouvido, vira assim, ó, sai. Ele limpa o ouvido. Gente, que loucura, né? Não tive coragem, não. Tem a limpeza também. Dentro dessa do Nauli, a gente tem o Dauti, que é uma limpeza do intestino. Você entra, eles falam assim, você entra num lago, você tira seu intestino para fora, dá uma lavadinha e enfia ele para dentro. Essa eu nunca vi, tá? Já falaram que fizeram, mas eu nunca vi. Eu já vi um professor falando que já viu um aluno fazer. Mas eu nunca vi ninguém que fazia isso. Que mais? Esse eu já vi. Que eles engolem sabe, gaze? Eles pegam 5 metros de gaze, daí eles enfiam no leite, engole a gaze inteira, os 5 metros até chegar no estômago, depois puxa de volta para limpar o estômago. Esses são, assim, digamos, as limpezas mais comuns. E a gente tem a limpeza dos 5 elementos, que é feita, às vezes eles fazem a cada período. Tem pessoas que fazem uma vez por ano, tem pessoas que fazem a cada 6 meses, que são práticas mais invasivas ainda. Que você, por exemplo, tem a limpeza da terra, onde você fica 1 mês, né, fazendo ela. Então, a primeira semana você vai começar a ingestão de líquido e diminuir a ingestão de sólidos, até chegar na semana onde você vai tomar, basicamente, você não pode chegar a 10 litros, mas você toma um monte de 5 litros de chá, não sei o que, e você vai limpar completamente o seu intestino até você ir no banheiro e evacuar a água, e depois você vai voltando devagarzinho a se alimentar novamente. Tá? Esse é, por exemplo, o da terra. Então a gente tem o do fogo, que são
uma prática, esse eu já fiz, é uma prática de 3 horas de pranayama. Você fica lá e faz uma prática intensa de pranayama. E a gente tem de todos os elementos, né? Então, da água, do ar também e do éter, que na verdade é a meditação em si, a limpeza do éter, mas também aqui a gente pode conhecer como algumas pessoas lá eles usam o soma, que é uma erva que a gente pode comparar aqui como aquela de cacá, como que chama? Ayahuasca. Ayahuasca, tá? Que é um endógeno. Então você vai, através da erva, induzir essa meditação. E lá eles tomam o soma, que é um chá também, para isso. Certo? Aqui a gente toma ivermectina todas 3 meses para matar as bichas. Olha a diferença de cultura, né? Certo, então a limpeza, aqui eu falei a limpeza que que eu falei no começo, que são os crias, é uma limpeza que eles fazem todo dia de manhã. Então, pelo menos o das narinas, o Nauli, alguns que são massagens, eles fazem todo dia de manhã. A gente fazia lá na Índia todo dia de manhã. Além disso, quando a gente fala de limpeza, a gente fala de limpeza do ambiente. Então, você tem que estar em um ambiente que esteja limpo, né? Então, a casa limpa, um guarda-roupa bem arrumado, a sua vida arrumada, limpa, certo? Isso faz toda a diferença. Então, manter essa limpeza, não apenas do corpo, mas essa limpeza para eles externa, que é tudo a mesma coisa. O seu corpo tem que estar limpo, a sua casa tem que estar limpa, sua mente tem que estar limpa, porque tudo isso que te rodeia tem que fazer parte dessa limpeza, tá? O CID desse. Então aqui, o CID desse, você perde o desejo sexual. Aí a gente não sabe se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, né? Mas para eles é uma coisa boa, porque você ter desejo quer dizer você se identificar com algo, então você não quer se identificar com nada, então você perder esse desejo para eles é uma coisa boa. Bom, estamos nos niyamas, a gente falou de Sautya, que é a limpeza. O segundo é Santosha, que é o contentamento. Então você estar feliz com o que você tem, né? Então as coisas materiais, elas são transitórias, então a gente tem que estar feliz com um todo, né? Se a gente colocar uma felicidade em coisas materiais, a gente sempre vai ser infeliz. Então a gente, eu vou ser feliz se eu tiver um iPhone 15 Pro. A partir do momento que você tem, você vai transportar essa necessidade para outra coisa. Então você sempre vai estar em busca da felicidade e nunca vai ser feliz, né? Então você ter esse contentamento com o que você tem é muito importante, certo? O terceiro é tapa, que eu já falei, né, sobre tapa, que é disciplina. Então é uma disciplina que a gente coloca em prática pra gente trabalhar essa parte de a gente diminuir os vrits, né? Vrits, que são conturbações mentais, e você conseguir chegar nesse estado mais de equilíbrio. Então aqui o tapa é você fazer um esforço, né? Você fazer um exercício diário que te tire do conforto para você sentir esse desconforto e chegar em um conforto dentro do desconforto. Entenderam isso? Então, por exemplo, uma coisa que minha mãe sempre fala, quando ela vai no dentista e é desconfortável aquilo, e você respira e tenta sentir um conforto naquele momento. Então pense em alguma coisa boa, faz uma respiração e tenta achar dentro daquele desconforto um momento confortável. Por quê? Porque você vai ter que passar por aquilo de qualquer jeito, não vai? Então, você escolhe se você vai passar sofrendo ou se você vai tentar diminuir esse sofrimento.
Então, por exemplo, quando a gente vai parir uma criança, né? A gente vai ter que passar por aquele desconforto e você pode gritar, você pode fazer um escândalo, né? E aquilo não vai ajudar a criança a sair. Mas se você respirar, fazer a força, se concentrar, a criança vai sair mais rápido e aquele desconforto vai passar mais rápido e você não vai precisar sentir tudo, ai, coitada de mim, tô passando por tudo isso, vou gritar e vou fazer um escândalo. Certo? Entendem? Talvez não, talvez sim. Sim. Quarto, Svadhyaya. Então aqui o estudo de si mesmo. Aqui eles entendem o estudo de si mesmo, o estudo das escrituras também, tá? Então, lembrando, de si mesmo não é o estudo desse corpo, dessa mente, não é. O estudo do eu verdadeiro. É você saber quem você é. Quem é você que desde que nasceu não mudou. Então você tem que ter um estudo constante para você descobrir quem é você, né? Então é esse estudo de você não se apegar ao errado, o eu errado, que é o tempo inteiro estar condicionado a eu sou essa casca, então eu tenho que o tempo inteiro ficar arrumando essa casca, pôr silicone, pôr cabelo, pôr não sei o que. Você vai estar se identificando uma coisa que nem é você e você vai começar a ficar desesperado porque aquilo não é durável, aquilo muda, você envelhece, aquilo você vai ficar o tempo inteiro cavando nada, né? Então o estudo de você mesmo é extremamente importante para você avançar dentro do yoga. Tudo bem? E o último, eu não falei de nenhum, depois eu volto. O Ishivara Pranidhana. Ishivara Pranidhana é o único niyama que, se você tiver ele, eles falam que você não precisa de nenhum outro. Ishivara é como se fosse Deus para eles. Então é a prática de a Deus. Ishivara Pranidhana, é a prática, né? Então, a prática a Deus. Então, é você acreditar em Deus acima de tudo. Então, é você se render a Deus, tá? Então, você se rendendo a Deus, imagina uma pessoa que se rendeu a Deus. Então, nada mais faz sentido, nada mais importa. Então, ela consegue não precisar ficar pensando em tudo o resto, porque ela se rendeu já, certo? Então aqui, o seed desse é você chegar em Samadhi, que é chegar na perfeição, de você se conectar a Deus. Então essa é a única prática que eles falam que você não precisa de mais nenhuma, tá? Tudo bem? Falei rapidamente um pouquinho de cada um pra gente passar. Então a gente falou de niyama, o terceiro ashtanga é asana. A gente conhece asana, o que vem na cabeça de vocês? Uma postura, certo? Asana. Asana nas escrituras é assentamento. Assentamento, quando a gente pensa, é isso aqui, assentar. Não só isso. Assentar o corpo, assentar a mente, assentar tudo. Então, o assentamento de tudo para a gente chegar nesse estado de equilíbrio e de meditação, certo? Então, aqui as posturas meditativas são asanas, como todas as outras posturas, mas entendam que asana não é apenas uma postura, é a postura de assentamento do corpo, de assentamento da mente, de assentamento de tudo, certo? Então a terceira prática já é esse asana. Quando a gente fala de yoga para crianças, né, a gente trabalha yamas, niyamas e asana. A partir daí a gente ainda não trabalha com criança, né? A gente faz algumas respirações, mas não chega a ser pranayama, que pranayama é mudança de energia. E ainda a criança não tem esse controle. Então, dentro do yoga na Índia, eles deixam bem claro que quando a gente inicia a prática com crianças,
a gente trabalha yamas, niyamas e asanas, o assentamento, certo? Sempre com muita liberdade, né? Sempre com muita ludicidade, mas é até aí que a gente vai chegar com elas. Lógico que a gente não vai sentar nunca e vai falar tudo que eu tô falando para vocês, nos yamas, niyamas, mas através de historinhas você vai colocando essas observâncias de yamas e niyamas, ok? Tudo bem até aqui? Pranayama, o quarto é o pranayama. Então, pranayama é a troca de energia através da respiração. Quando a gente tá, todo mundo já teve, alguém não teve hoje em dia uma crise de ansiedade? Todo mundo já teve? Já, né? E quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente perde o controle da respiração, certo? Vocês percebem como é agoniante porque a gente não consegue respirar, né? Que a gente fica tão cheio de ar que a gente não consegue soltar esse ar. E a gente quer puxar o ar, mas está cheio de ar e a gente não consegue soltar o ar enfim. Aí a gente percebe como a respiração é a única parte que a gente consegue controlar e consegue perder o controle ao mesmo tempo. Mas no nosso corpo, uma coisa que a gente controla é a respiração, para controlar o pensamento, controlar as emoções, controlar o corpo. A respiração é essa ponte que a gente tem de controle. Então, através de exercícios respiratórios, a gente começa a captação de energia com pranayamas. Então, a gente tem vários ferramentas e pranayamas. Então, a gente tem um pranayama que a gente vai conseguir, por exemplo, o que ele fez lá, o Nadishodana, ou o Anuloma Viloma, não sei qual que era, porque depende do tempo que ele estava praticando, que é a respiração das narinas alternadas, onde a gente diminui 50% da capacidade respiratória. Pense, 2 narinas, isso aqui é 100%. Quando a gente obstrui uma, diminui para 50%. Quando a gente diminui a capacidade de ar que a gente ingere e solta, a gente consegue diminuir também os nossos pensamentos, aceleração cardíaca, e tudo vai relaxando. Então, através de uma coisa física, que é a respiração, a gente consegue mexer toda a parte emocional também, certo? Então, todos os pranayamas a gente consegue. Então, a gente vai por aí um Bhastrika para dar uma acelerada. A gente pode usar Bhastrika para diminuir o frio, ou pode usar Bhastrika também para uma pessoa que a gente quer que aumente, uma pessoa que está mais depressiva, mais angustiada, a gente quer acelerar esse corpo, tô com preguiça, vou fazer um Bhastrika para acelerar, para mim conseguir melhorar o meu dia. Então a gente tem várias ferramentas, que são os pranayamas, que a gente vai mexer com a energia sutil, certo? Além de mexer com essa parte física, que é da aceleração do fluxo sanguíneo, aumentar o fluxo de O2 no cérebro, além do físico, também no psicológico. Tudo bem? Daí, no quinto, a gente vai para Pratyahara, que é Pratyahara. A gente recolher os 5 sentidos do corpo. Então, a gente tem um símbolo de Pratyahara, que é a gente tampa ouvidos, olhos, as narinas e a boca. Yoni Mudra chama essa posição, tá? Que é um símbolo de Pratyahara, que é você se abster dos sentidos. Aguçar os sentidos e se abster dos sentidos, tá? Então aqui a gente tem algumas técnicas que a gente usa. A gente usa bastante o Yoni Mudra para praticar. O Pratyahara é a última prática externa do yoga.
em que a gente faz algo externo. Daqui para frente, Dharana, Dhyana e Samadhi são práticas internas, onde a gente não sabe o que a pessoa está praticando, a pessoa está lá paradinha, tá? Então, Pratyahara, a gente vai se abster dos sentidos e a partir daí você já vai estar mais paradinho. Dharana, que é o sexto, é a contemplação. É quando você faz uma meditação em que você está focado em um objeto, pode ser de olho aberto, pode ser de olho fechado, e você tenta não viajar, né? Você tenta não ter pensamentos na contemplação, mas há ainda pensamentos na contemplação. Então há momentos em que você consegue esse foco e há momentos que você perde o foco. Então essa é uma prática de Dharana, que é uma prática que a maioria das pessoas conseguem ter de yoga. Dhyana já é a meditação, onde a pessoa já consegue focar e não se perder em pensamentos. Se perde muito pouco, se perde uma vez, consegue voltar e ficar tempo em meditação. Ela já consegue distinguir o tempo de meditação e de não meditação. Em Samadhi não há movimento algum. É completo nada. Onde eu falei para vocês que não existe mais o meditador e o objeto de meditação. Eles são um só, certo? Então esse é o estado de Samadhi. Quando a pessoa pratica Ishvara Pranidhana, que ela é o próprio Deus, né? Soham, eu sou parte de tudo isso. Eu sou aquela água já no mar com a garrafa aberta. Eu já sei quem eu sou. Tudo bem? Aqui fechamos os 8 do Ashtanga Yoga. Agora a gente vai fazer uma prática mais didática, para a gente entender um pouco mais como era a prática lá na Índia. A prática lá na Índia não era muito bem a que a gente faz aqui, tá? No começo eu até achei uma prática parece ser uma prática militar, sabe? Eles falam o nome do asana e você pratica o asana. Eles falam o nome do outro asana, você pratica outro asana. Então é bem regradinho, assim, que é muito estranho, que você não entra num flow igual a gente entra num flow aqui, que a gente começa e vai indo, e o negócio termina a aula gostoso e você tá, delícia, né? Lá era engraçado até porque no final dos 30 dias, acho que 20% só dos alunos estavam conseguindo praticar, o resto estava tudo machucado. Porque era intenso mesmo. Era uma prática séria de movimentação e eles são muito rígidos na questão de postura, coisa que aqui a gente deixa um pouco mais livre, a gente respeita um pouco mais de tipo, o asana tem que se adaptar a você, não você é o asana aqui, né? E lá eles, não sei se é por conta de ser uma prática de formação, né? Mas o negócio era pesado, até porque a gente fazia a prática todo dia, 2 vezes por dia, nem todo mundo tá preparado fisicamente para isso, né? Então era assim, certo? A gente praticava com uma respiração muito específica lá, então a respiração sempre nos asanas era 1, 2 e 1. O que quer dizer isso? A gente respira em um tempo, segura o dobro do tempo e exala o mesmo tempo que a gente começou. Então, a respiração que a gente mais fazia era 3, 6, 3. Então, a gente inspira em 3 segundos, segura o ar em 6 segundos e exala em 3 segundos. A maioria da movimentação era com essa respiração,
certo? Bom, nas aulas nossas de didática, como a gente está fazendo um curso de capacitação, em vez de eu dar uma aula, eu escolhi dar uma aula de didática. Como que é? Cada um vai pegar um asana e vai ensinar para a classe o asana, certo? E a gente fazia muito isso lá. A gente tem a apostila e semana que vem você vai fazer o Parvatasana. Eu mesmo? E a gente falava, eu mesmo, né? Era assim mesmo. A gente ia lá na apostila, a gente lia o Parvatasana, decorava. Então a gente tinha que chegar lá na frente, lógico que é hoje, então vocês vão estar com a apostila na mão, vão ler, lendo, né? Mas lá a gente decorava e a gente ia lá e falava, Parvatasana é a postura da montanha. Então essa postura da montanha é importante a gente estar com a coluna bem alinhada e ela é focada em todo o trabalho de tronco, fortalecimento de abdômen, e quem não pode fazer tal, contraindicado para pessoas tal. Ok? Ok, vamos lá. Então todo mundo na postura da Parvatasana, com as pernas dobradas, as mãos aos lados. Então a gente vai subir os braços em 3 segundos. 1, 2, 3, segura, entenderam? É isso. Mas hoje a gente vai ler, tá bom? Ok? Eu tinha separado, eu achei que ia ter menos gente, eu tinha separado alguns asanas, mas eu tô com a apostila, então a gente vai indo na ordem mesmo, ok? Eu vou começar, para vocês entenderem, né? Como que é. Então vamos lá. Já que eu falei Parvatasana, já vamos pegar o Parvatasana, ok? Então, ó, vamos começar. Por que eu peguei Parvatasana, que ele tem trocentas variações. Então, ó, para vocês entenderem, aqui é Yogendra. Por que Yogendra? Eu fiz um curso de 30 dias que é de uma linha específica, tá? Que é de um mestre específico. Esse mestre é o Yogendra. Então, o Yogendra, ele foi o primeiro mestre da Índia que fez um método onde pessoas normais podiam praticar yoga. Então, ele é o primeiro na Índia a desenvolver um método que não é para a pessoa que vai abdicar da vida para praticar yoga. É para pessoas, pais, mães, crianças, pessoas normais fazerem yoga. Então foi a primeira escola de yoga dentro da Índia, tá? Ele foi quem criou esse método de yoga para todos, não só para quem quer abster de tudo e viver uma vida em yoga, certo? Então, por isso que todas as posturas têm Yogendra Parvatasana. Por quê? É uma variação dele. Porque lá na linha do yoga, você vai falar que tem que cavar 3 metros, entrar dentro da terra, se cobrir de nananana. Então, ele pegou aquela postura e transformou para pessoas normais fazerem aquilo. Então, todos têm o nome dele para a gente saber que não precisa ser feito da forma clássica. Neste momento, vamos começar a prática. A professora, durante a aula, entregou seu livro para cada aluno, para que leiam e se orientem sobre a sequência correta dos passos para a construção do asana. Agora, vamos praticar juntos. Primeiro, indicarei a postura a ser realizada e, em seguida, iniciaremos com a posição inicial e a sequência dos passos. Após compreender a postura,
Realize-a 4 vezes, seguindo a respiração recomendada no final da leitura. Yogendra Utkatasana. Categoria Asanas culturais para extremidades. Introdução. Yogendra Utkatasana. Semipose em pé. Esta pose é feita na ponta dos pés e também é comumente referida como pose da cadeira. Essa técnica, com passos simples, permite manter o corpo e a mente juntos. Posição inicial. 1. Fique ereto com as mãos em seus respectivos lados. Mantenha os pés paralelos uns aos outros e mantenha uma distância de um pé entre eles. 2. Mantenha o pescoço reto, o peito bem jogado para a frente, o abdômen no contorno normal e o queixo puxado para dentro. Concentre os olhos em um ponto e enfreite. Sequência de passos. 1. Inalando, em 3 segundos, estique as 2 mãos paralelas uma à outra e ao chão na frente do corpo, com as palmas das mãos voltadas para baixo. 2. Levante simultaneamente os calcanhares para se equilibrar nas bolas dos pés. 3. Exalando imediatamente, em 3 segundos, abaixe o corpo para assumir uma posição de agachamento, mantendo as coxas pressionadas contra as respectivas panturrilhas. 4. Equilíbrio nos dedos dos pés, mantendo os joelhos próximos uns dos outros e as mãos mantidas paralelas ao chão. 5. Mantenha esta posição por 6 segundos, com a respiração suspensa, posição final. 6. Retorno à posição inicial. Inalando, em 3 segundos levante-se suavemente, equilibrando-se na ponta dos pés. Exalando imediatamente, em 3 segundos, abaixe os calcanhares para o chão e volte para a posição inicial. Yogendra Trikonasana. Categoria Asanas culturais. Flexão lateral da coluna vertebral. Introdução. Yogendra Utkatasana. 2. Pose de triângulo. Este é um asana tradicional, semelhante a um triângulo retângulo, na posição final. Posição inicial. 1. Fique em pé e mantenha os pés a 24-30 polegadas de distância, paralelos uns aos outros. 2. Mantenha o pescoço reto, o abdômen em contorno normal, o queixo puxado para dentro e o peito jogado bem para a frente. 3. Levante as 2 mãos para cima dos lados, as palmas das mãos voltadas para a frente, na altura dos ombros. 4. Mantenha o olhar em frente e respire normalmente. Sequência de etapas. 1. Vire o pé direito para fora, para descansar em um ângulo reto com o pé esquerdo. 2. Agora, vire o pescoço para olhar para a palma da mão direita. 3. Exalando, em 3 segundos, dobre-se para a direita para tocar o dedo do pé direito, olhar fixo na palma da mão direita. Alternativamente, segure o tornozelo direito. 4. Simultaneamente, deixe o braço esquerdo erguer-se em linha reta, em direção ao teto. Mantenha a parte inferior do corpo, quadril e abaixo fixa. Não dobre os pulsos, cotovelos ou joelhos. 5. Agora, vire o pescoço para olhar para a palma da mão esquerda estendida, garantindo que as mãos estejam alinhadas em linha reta. Conclua as etapas acima de 3 a 5 em 3 segundos, enquanto expira. 6. Mantenha esta posição por 6 segundos, suspendendo a respiração, posição final. 7. Voltando à posição inicial. Vire o pescoço para olhar para a palma da mão direita e, inspirando, desdobre-se para retornar à posição do passo acima, suave e suavemente, mantendo as mãos retas. Complete esta etapa em 3 segundos, enquanto inala. 8. Retendo a respiração, vire o pé direito para dentro e o pé esquerdo para fora. 9. Vire o pescoço para olhar para a palma da mão esquerda e, repetindo a sequência acima, dobre-se para a esquerda para completar uma rodada. Yogendra Konasana. Categoria Asanas culturais para o alongamento lateral da coluna vertebral. Introdução. Yogendra Konasana, a pose angular. Este asana alonga e contrai alternadamente os músculos da região torácica do corpo, contribuindo significativamente para o transporte gracioso e a saúde dos órgãos internos. Posição inicial.
1. Fique ereto com as mãos em seus respectivos lados. 2. Levante a mão esquerda para colocar a palma da mão na lateral da cintura, indicadores na frente, enquanto o polegar vai atrás. 3. Mantenha os pés paralelos uns aos outros e mantenha uma distância de 20 a 24 polegadas entre eles. 4. Mantenha o pescoço reto, o peito bem jogado para a frente, o abdômen em contorno normal e o queixo puxado para dentro. Concentre seus olhos em um ponto à frente. Sequência de passos. 1. Inspirando, vire a cabeça e olhando para a mão direita, pontas dos dedos, sobre o ombro, dobre a parte superior do corpo, acima da cintura, para a direita. 2. Simultaneamente, deslize a mão direita para baixo em direção ao joelho, enquanto a palma da mão esquerda desliza para cima, sobe a axila. Mantenha os quadris e as pernas fixos, apenas carve a coluna. Leve o tórax, o pescoço e a cabeça para um ângulo reto com a base. A parte superior oblíqua do corpo deve ser mantida precisamente em um plano vertical, ou seja, evite cuidadosamente qualquer tendência a inclinar-se para frente ou para trás. 3. Complete todas as etapas acima em 3 segundos, enquanto inala. 4. Mantenha esta posição por 6 segundos, retendo a respiração. Posição final. 5. Retornar à posição inicial. Exalando, em 3 segundos, suavemente traga o tronco de volta à posição inicial, enquanto as mãos deslizam de volta para seus respectivos lados. 6. Mantenha a posição inicial por 2 segundos. Yogendra Hastapadassana. Categoria Asanas culturais, para flexão para a frente da coluna vertebral. Introdução. Yogendra Hastapadassana. A pose mão-pé. Posição inicial. 1. Fique ereto com as mãos em seus respectivos lados e os pés juntos. 2. Mantenha o pescoço reto, o peito bem jogado para a frente, o abdômen no contorno normal e o queixo puxado para dentro. Concentre os olhos em um ponto e enfreite. Sequência de passos. 1. Inalando em 3 segundos, levante as 2 mãos, de frente, acima da cabeça. Arco para trás, alongamento, mãos próximas às respectivas orelhas. Mantenha os olhos abertos, olhando para cima. 2. Imediatamente, expirando em 3 segundos, comece a se inclinar para baixo, mantendo as pernas retas e tente tocar os dedos dos pés com os dedos, mantendo a cabeça entre as mãos. Certifique-se de que as mãos e a cabeça se movam juntas para baixo em uma unidade. 3. Dobre os cotovelos e segure os tornozelos com a mão e puxe a cabeça em direção ao joelho para apoiar a testa no joelho. 4. Mantenha esta posição por 6 segundos com a respiração. 5. Suspensa, posição final. 6. Voltando à posição inicial. Sempre tem alguma coisa pra gente levar, né? Por mais que a gente saiba daquele assunto, a gente tem que nunca ser aquela pessoa com a xícara cheia. Sempre estar ali para levar algo pra gente de bom, ok? Então, obrigada e até! Ficha técnica, produção executiva e professora, Jade Fernandes, direção geral e professora, Anabete de Paula, edição, audiovisual, Ângel Fernandes, Juan Fernandes, designer, gráfico, Ítalo Ayen, realização, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Prefeitura do Município de Tietê, através da Lei Paulo Gustavo.